A DECO esclarece. Saudações associativas a todos aqueles que nos acompanham em mais um Momento DECO no portal Viseu Now. Hoje, na nossa rúbrica, vamos falar sobre cartões de férias, sobre direito real de habitação periódica. Na verdade, são conceitos que no nosso dia-a-dia não são comuns, mas faz todo o sentido neste momento falarmos um pouco deles. Isto porquê? Porque o período de férias aproxima-se, o bom tempo também, e são vários os relatos dos consumidores ao longo destes anos que chegam ao Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO no sentido de nos reportarem que, na sequência de uma abordagem durante as suas férias, acabaram por fazer um contrato de aquisição desse direito real de habitação periódica ou mesmo de cartões de férias. Portanto, nunca é demais relembrar aqui alguns cuidados a ter. De facto, as situações denunciadas são muito semelhantes. Os consumidores reportam-nos que, durante as suas férias, num passeio que estão a dar, são abordados por colaboradores de determinadas empresas que têm como objetivo oferecer um voucher. E, para que o consumidor possa usufruir desse voucher, para o gozo de um fim de semana, basta, de facto, deslocar-se a um determinado sítio, normalmente uma unidade hoteleira, em que pode levantar esse voucher e então usufruir desse fim de semana. Mas, na verdade, o que está, de facto, por detrás dessa oferta é um contrato. Sim, um contrato, segundo o que nos é reportado pelos consumidores. As pessoas são convidadas a ir a um determinado sítio para levantar o tal voucher e depois é-lhe apresentado um serviço que poderá ser um direito real de habitação periódica ou mesmo um cartão de férias, que, de uma forma muito simples, estas possibilidades, o que é que permitem ao consumidor? Permitem ao consumidor o direito de ocupação, o gozo, efetivamente, de um período temporal, numa unidade hoteleira, perante o pagamento de um determinado valor. Esse contrato em si tem um valor muitas vezes elevado, e o consumidor também muitas vezes nos diz que, associada à apresentação dessa possibilidade de gozo de férias de uma forma aparentemente mais económica, também estão associados outros serviços que, no seu conjunto, parecem à primeira vista uma mais-valia para o consumidor. Na verdade, cada caso é um caso. Para um consumidor pode ser uma mais-valia, para outro nem tanto. O que, na verdade, importa aqui é que a pessoa, ao assinar, o faça de forma esclarecida. De facto, estes serviços existem, poderão ser adequados aos consumidores ou a determinados consumidores, mas o que é importante aqui deixar claro é que a pessoa, ao assinar esse contrato, de facto, tem que ter percepção do seu conteúdo e do seu alcance. Muitas vezes o que nos reportam é que, efetivamente, essa informação não é passada de uma forma clara e transparente, que as pessoas muitas vezes foram a esse local com vista a levantarem simplesmente o voucher e, na verdade, saem de lá com um contrato de cartão de férias, em que o valor associado à aquisição do mesmo é elevado, muitas vezes também com a necessidade de fazer um financiamento porque não têm disponibilidade financeira para custear esse contrato de imediato e, portanto, acabam também por se endividar, ou seja, a necessidade de contrair crédito. A nossa missão aqui é efetivamente alertar o consumidor que, caso seja abordado para um levantamento de um voucher, de um prémio e que depois, nessa sequência, advenha a apresentação de um serviço deste tipo, queremos, de facto, aqui evidenciar a necessidade de uma leitura atenta de todas as cláusulas do contrato antes de ser colocada a sua assinatura. Porquê? Porque, na verdade, estes contratos têm regras muito específicas, há legislação específica e, passado o prazo para o exercício de direito de livre resolução, não é? Que são os tais 14 dias após a assinatura do contrato, o consumidor, o cliente, depois
tende a ter mais dificuldades para cancelar o contrato. Isto porquê? Porque, de facto, tem que fazer prova que foi enganado. E essa prova tem que ser feita por si. Portanto, nestas circunstâncias, o que é que nós sugerimos? Sugerimos que o consumidor esteja atento, avalie efetivamente se aquela opção de férias é uma mais-valia para si e para o seu agregado familiar, e se decidir assinar, o faça de uma forma esclarecida. Naturalmente que caso tenham dúvidas sobre este ou outro assunto, já sabem que podem contar com a nossa DECO Centro e, portanto, podem fazer a vossa marcação através do 239-841-004 ou enviar um e-mail para deco.centro@deco.pt. Até à próxima rubrica.